Olá, graça e paz, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do nosso ano de 2024. Por quê? Porque nós, no ano passado, nós trabalhamos com o Evangelho de João. E esse ano vamos dar sequência no Evangelho de João, na segunda metade, que é a partir do capítulo 11. Mas para que você não fique perdido, se você não acompanhou no ano passado, tem aqui a playlist, o que é isso, João, acesse ela, para que você possa ser edificado com as passagens de João. Mas aqui nós vamos dar um breve resumo do que se trata o livro de João, como foi esse primeiro ano, meditando sobre o Evangelho de João. Nós meditamos do capítulo 1 até o capítulo 10, e a primeira parte desse evangelho apresenta temas centrais e narrativas importantes para o ministério de Jesus. Então, o Evangelho de João é centrado em Jesus. O seu tema principal é apresentar Jesus como Filho de Deus, a luz do mundo, o Salvador, enviado para trazer vida eterna. João apresenta Jesus como o Verbo, Logos, que se fez carne, revelando sua divindade, missão, propósito e sua vinda ao mundo. Trazer salvação e restaurar a humanidade para Deus. Olhando então, de uma forma geral, o Evangelho de João apresenta e revela Jesus. Então, quem é Jesus? Nosso personagem principal de João, ele é o foco de toda a narrativa descrita como o Verbo de Deus, Filho unigênito, luz do mundo, pão da vida e o bom pastor. Esse é Jesus até o capítulo 10. O bom pastor, pão da vida, a luz do mundo, o Filho unigênito, o Verbo de Deus. Então, nós já apresentamos o livro de João, do que ele se trata, do que ele fala. E agora nós vamos meditar sobre as histórias de João. No capítulo 1, do versículo 1 ao 18, João apresenta Jesus como o Verbo, a luz do mundo e a manifestação de Deus ao mundo. Como nós pudemos ver lá nos primeiros vídeos do canal. João 1, 19 a 34, João se auto-apresenta. Jesus anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembramos daquela história onde os fariseus, os escribas foram ter com João, e João se apresenta como a voz que clama no deserto, a qual ele não é digno nem de desatar as sandálias daquele que estava por vir adiante dele. E hoje nós vemos as coisas completamente distorcidas. Pregadores, homens que se julgam de Deus, querendo a fama, querendo a glória para si, não reconhecendo que são dependentes do Deus Pai. Ainda em João capítulo 1, versículo 31 a 51, os primeiros discípulos de Jesus são apresentados. André, Pedro, Filipe e Natanael. Então, Jesus agora começa a preparar o seu ministério, os seus seguidores. Aí agora nós viramos a página para o capítulo 2 de João. João 2, de 1 a 12, começa a apresentar alguns milagres de Jesus. E o primeiro milagre é o milagre lá em Caná, onde Jesus transforma a água em vinho, mostrando o seu poder e a sua glória pela primeira vez. Aqueles homens, aquelas mulheres que estavam naquela festa em Caná, ficam admirados, ficam sem palavras para com Jesus. E lá em João 2, 13 a 22, nós pudemos ver a Jesus purificando o templo, quando Jesus expulsa os mercadores do templo
reivindicando a autoridade espiritual. Quando Jesus chega ao templo, daqueles mercadores com mesas, com vendas para oferendas, Jesus então expulsa eles do pátio do templo, mostrando seu zelo pela casa de Deus. João, agora, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21, um encontro marcante, primeiro encontro com Nicodemos. Nós aqui temos 2 vídeos, se você não assistiu, o primeiro está na playlist Encontros Marcantes, esse é um deles, Jesus e Nicodemos, e aqui também na playlist, o que é isso, João, também temos um vídeo falando somente de Nicodemos e esse encontro com Jesus. E Jesus explica a necessidade a Nicodemos de nascer de novo, e introduz o conceito pela fé. Então nós vemos aí Jesus sempre disposto a anunciar, a pregar, a falar do seu reino. Agora chegamos no capítulo 4, do versículo 1 ao 42, onde Jesus e a mulher samaritana, Jesus se revela a sua identidade como Messias e oferece água viva à mulher junto ao poço. Outro vídeo que nós também temos, outro assunto que nós também temos 2 vídeos aqui no canal, Encontros que Marcam, e também o que é isso, João. São 2 histórias, tanto de Nicodemos quanto a mulher samaritana, que nos chamam muito a atenção de como Jesus lida com pessoas diferentes, autoridades, pecadores, independente da sua posição social. E então nós vemos aí o amor de Deus manifesto através da graça de Jesus. Lá em João 4, 46 a 54, agora Jesus cura o filho do oficial, um milagre que demonstra o poder de Jesus sobre a sua distância, a fé e a fé do oficial. Então Jesus aqui agora mostrando sua onisciência, sua onipotência e sua onipresença, tudo num pacote só, onde aquele homem vai ter com Jesus. E o homem chega, não moleste mais o mestre, sua filha já está morta. E aqui aquele homem não sossega, porque ele sabe que se Jesus não pudesse fazer algo para com ele, ninguém mais ia poder fazer. Então aquele homem demonstra uma fé sobrenatural, ao qual até Jesus deixa exaltado, registrado. Tamanha a fé daquele homem. E ele fala então para aquele homem, olha, vai, a tua fé a curou, a salvou, a restaurou. Então agora nós olhamos para João, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Então nós chegamos aqui à metade da nossa jornada do ano passado, que é em João 5. A cura daquele homem no tanque de Betesda, onde Jesus cura um paralítico ao sábado e desafia as cegas religiosas daqueles fariseus. Então nós vemos que Jesus mostra mais uma vez a autoridade e cura um homem. Era motivo de alegria, motivo de festa, mas não, os religiosos fariseus ficaram irados, indignados, porque Jesus quebra uma regra deles, imposta ao povo, uma regra escravitória, a qual subjugava os homens, e não pela lei de Deus, mas pela lei dos homens. E Jesus vai lá e demonstra que não é dessa forma. E quando nós olhamos para João 6, Jesus se apresenta como pão da vida. Após alimentar 5.000 pessoas, Jesus ensina sobre ser o pão da vida que satisfaz e eternamente. Quando nós olhamos para o capítulo 8, então nós olhamos para Jesus como luz do mundo. Declaração de Jesus sobre ser a luz do mundo e a fonte da verdadeira liberdade. Então nós vemos que Jesus, em todo o tempo, ensinando sobre o reino, ensinando sobre a liberdade, ensinando sobre Deus, ensinando sobre a vontade de Deus, sobre o projeto de Deus, e muitos de nós achamos que a Bíblia ela é codificada, é difícil de entendê-la, é difícil de compreendê-la, mas quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a entender a Bíblia, nós vemos que a nossa religiosidade,
nos escraviza ao ponto de não conseguirmos entender o projeto de Deus, que é bem claro, ao qual Ele quer que nós nos rendamos aos seus pés, dependamos dEle, confiamos nele, que Ele tem cuidado de nós. E agora, para encerrarmos, nós olhamos também agora no João capítulo 10, o bom pastor. Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus fala sobre a porta do aprisco, onde os lobos salteadores não entram, porque as ovelhas conhecem a sua voz e ninguém consegue enganá-las. Então nós vemos aqui o Evangelho de João, do 1 ao 10, bastante completo, bastante direcionador para a vontade e o ministério de Jesus. Então nós vemos também, nessa primeira metade do Evangelho de João, alguns personagens, além de Jesus. O próprio João Batista, o precursor de Jesus, que anuncia a sua chegada. Nós também ouvimos e vemos que ele fala sobre os primeiros discípulos e as escolhas dos discípulos. Nós vemos num personagem icônico, Nicodemos, um dos escribas, um dos ensinadores no templo, vai ter com Jesus. A mulher samaritana, pecadora, como eu, como você, que merecíamos o inferno, mas porque se encontrou com Jesus, sua vida foi transformada, foi modificada, ao ponto de Jesus falar para ela, e ela chegar na cidade e anunciar que ela viu Jesus, o Messias, o oficial do rei, seu filho, personagens da narrativa da cura. O paralítico de Betesda, outra história bastante conhecida. E os fariseus e líderes religiosos que constantemente questionam a Jesus, o confrontam e procuram prendê-lo e matá-lo. Então aqui nós vemos contrastes, pessoas diferentes, níveis sociais diferentes, mas todos alcançados pela mesma graça, pelo mesmo Salvador, ao qual não fez distinção quando morreu naquela cruz, quando se entregou por mim e por você. Então, quais são as lições que podemos observar e tirar dessa primeira metade do Evangelho de João? A primeira lição que eu vejo que a gente pode tirar é que Jesus é a fonte da vida eterna. A fé em Jesus nos traz salvação e propósito. João 3 a 16. Outra lição que podemos tirar é que a luz vence as trevas. A presença de Jesus traz clareza, verdade e restauração ao mundo. João capítulo 1, versículo 5. A importância da fé. Jesus realiza milagres em resposta à fé. João 4, 50. Jesus acolhe os marginalizados. Ele alcança as pessoas fora do contexto judaico, como a mulher samaritana, pessoas que são rejeitadas pela sociedade, pessoas que são ignoradas. Jesus vai atrás deles. O verdadeiro descanso está em Jesus. Ele confronta a religiosidade vazia e oferece a verdadeira liberdade espiritual. João, capítulo 5 e capítulo 8. Então nós vemos que Jesus, de fato, é o que a Bíblia nos relata. Nome sobre todo nome. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então nós vemos ele se demonstrando como senhorio. Seguir a voz do bom pastor. Como bom pastor, Jesus cuida, guia e dá sua vida por suas ovelhas. João capítulo 10. Ele é o verdadeiro bom pastor. Então, olhando para essa passagem, que até aqui chegamos, esses capítulos demonstram a grandiosidade de quem é Jesus, seu amor, sua humanidade e o impacto transformador do seu ministério. Esse é Jesus, ao qual o Evangelho de João nos apresenta
com simplicidade, com clareza, com fácil entendimento para todos nós. E é por isso que, como eu falei no primeiro vídeo, é por isso que eu gosto muito do Evangelho de João. Porque aqui fica muito fácil de entender quem é Jesus, o propósito de Jesus. Quem é Deus, porque Deus mandou Jesus. E assim podemos caminhar. Espero você nas nossas meditações, continuando aqui no Evangelho de João. Agora adentraremos no capítulo 11 e, se assim Deus permitir, iremos até o final. Mas sem pressa, falo mais uma vez, sem pressa, para que nós possamos meditar, crescer, aprender. A Bíblia não é um livro para se ler com pressa, é um livro para nos alimentarmos do que Deus tem para nós, através do que está escrito nele. Que Deus vos abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal. E aproveitando, deixo o meu convite, acesse a playlist e assista os vídeos sobre o que é isso, João, para que você possa ser abençoado. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.